Olá, sou a Giovana, acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os números de Liouville e esse vídeo ele foi produzido para a disciplina de Tópicos em Matemática, ministrada pelo professor Rian Lopes. Antes da gente começar a falar sobre os números de Liouville em si, a gente vai falar um pouquinho sobre os números algébricos e os números transcendentes. Mas o que é um número algébrico? A gente vai dizer que um número real ele é algébrico se ele for a raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. Se isso não acontecer, então esse número real é um número transcendente. Por exemplo, a gente tem que o raiz de 2 mais raiz de 3 é algébrico, mas como que a gente tem certeza disso? Então, a gente vai pegar o raiz de 2 mais raiz de 3 e igualar ele a x. X está representando a raiz de um polinômio, mas que polinômio é esse? É isso que a gente vai chegar no final. A gente vai fazer todas as manipulações bonitinho aqui, ó. Então, vamos passo a passo. Para começar, eu vou pegar ambos os lados dessa igualdade e elevar ao quadrado. Então, a gente tem que o primeiro membro ao quadrado é 2 mais 2 raiz de 6 mais 3. E o segundo membro ao quadrado é raiz de 2. Aqui, esse 2 mais 3, que é igual a 5, eu vou passar para o outro lado como menos 5. Então, eu vou deixar o 2 raiz de 6 sozinho de um lado da igualdade, e do outro lado eu vou ter o x ao quadrado menos 5. Por que que eu tô deixando 2 raiz de 6 sozinho? Porque eu não quero essa raiz, eu quero apenas números inteiros. Então, para eu conseguir me livrar dessa raiz de 6, eu vou fazer novamente ambos os lados ao quadrado. Então, 2 raiz de 6 ao quadrado é igual a 24. E x ao quadrado menos 5, tudo ao quadrado, é igual a x elevado a 4 menos 10x ao quadrado mais 25. Na última linha, a gente só vai reorganizar essa equação. Então, você vai ter que isso daqui é igual a x elevado a 4 menos 10x ao quadrado mais 1. E isso a gente tem que é um polinômio com coeficientes inteiros, porque quem acompanha o x na quarta é 1, quem acompanha o x quadrado é menos 10, e quem acompanha o x elevado a 0 é o 1. Então, a gente conseguiu provar que o raiz de 2 mais raiz de 3 é, de fato, a raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. Agora que a gente já sabe o que é um número algébrico e o que é um número transcendente, a gente vai definir o que é um número de Liouville. Um número real alfa vai ser dito número de Liouville se existe um racional que a gente pode escrever da forma m sobre n, onde o m e o n pertencem aos inteiros e o n é maior que 1. Tal que o módulo de alfa menos m sobre n é maior que 0 e menor que 1 sobre n elevado a r. Esse r a gente vai escolher dentro do conjunto dos naturais. Note que, como o n é maior que 1, quanto maior for o r que a gente pegar, maior vai ser o n elevado a r. Então, quando a gente fizer 1 dividido pelo n elevado a r, ele vai ser um número muito pequeno. Então, a gente pode dizer que o número de Liouville é aquele que melhor pode ser aproximado por um número racional. Um exemplo, a gente vai mostrar aqui dado um alfa igual ao somatório de 10 elevado a menos j fatorial, com j variando de 1 ao infinito, e isso é igual a 0,110001, ele é, de fato, um número de Liouville. Para a gente conseguir provar isso, primeiro a gente tem que exibir um racional m sobre n, que vai depender daquele r que a gente estava falando. Então, a gente vai escolher o nr como 10 elevado a r fatorial. E o mr vai ser igual a 10 elevado a r fatorial, que multiplica o somatório de 10 elevado a menos j fatorial, com j variando de 1 até r. Ou seja, o que a gente tem com isso? O racional mr sobre nr vai ser igual a 10 elevado a r fatorial, que vai multiplicar o somatório, dividido pelo 10 elevado a r fatorial. Então, a gente tem que esses caras aqui se cancelam. Então, esse racional que a gente tem, que é o mr sobre nr, vai ser apenas o somatório de 10 elevado a menos j fatorial, com j variando de 1 até r. O
que a gente precisa fazer agora? A gente precisa testar se esse racional ele vai satisfazer a desigualdade que a gente tem na definição dos números de Liouville. Então, a gente vai ter que provar que o módulo do alfa menos o MR sobre NR é maior que zero e menor do que o 1 sobre o NR elevado a R. O que a gente vai fazer agora é substituir o valor do alfa e do MR sobre NR dentro do nosso módulo. O alfa a gente tem lá do enunciado do nosso exemplo. Então, no lugar dele, a gente vai colocar o somatório do 10 elevado a menos j fatorial, com j variando de 1 até o infinito. E o MR sobre NR a gente achou no último slide. Então, no lugar dele, a gente vai colocar o somatório do 10 elevado a menos j fatorial, com j variando do 1 até o R. Note que esses somatórios, eles são do 10 elevado a menos j fatorial. Então, a gente pode juntar eles. O que vai mudar quando a gente juntar eles é o nosso índice, porque aqui a gente tem um sinal de menos. O que isso vai implicar para a gente? O nosso j agora vai começar no R mais 1. Por quê? O segundo somatório, ele vai até R. Então, quando a gente fizer o primeiro somatório menos o segundo, a gente vai retirar todos os primeiros R termos que a gente tiver. Por isso que agora o J vai começar no R mais 1. Ah, mas aqui eu retirei o módulo. Como que eu sei que o somatório é positivo e que eu posso retirar o módulo dessa forma? A gente sabe que o 10 é um número positivo. Então, 10 elevado a qualquer número vai continuar sendo positivo. O que pode acontecer é dele dar uma fração, mas essa fração ainda vai ser um número positivo. Então, por isso que não tem problema nós operarmos o módulo e escrever o somatório normal assim. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o 10 elevado a menos j fatorial e multiplicar por 9. E o que a gente sabe da multiplicação? Nós sabemos que quando a gente multiplica um número por alguém positivo e maior do que 1, esse novo número vai ser maior do que o número original que a gente tinha pegado. Então, quando a gente pega e multiplica esse cara aqui por 9, esse somatório passa a ser menor do que o somatório do 9 que multiplica o 10 elevado a menos j fatorial. Então, a gente pode colocar esse sinal de maior. O que a gente vai fazer agora? A gente vai mudar o índice do fatorial. No lugar do j fatorial, a gente vai colocar a letra i. Então, esse 10 elevado a menos j fatorial se torna 10 elevado a menos i. E aqui no índice do somatório, o que vai acontecer? O j, que era igual a r mais 1, agora a gente vai reescrever e vai se tornar i igual a r mais 1 fatorial. E o que a gente sabe também das propriedades do somatório? Como 9 é um número constante, a gente pode colocar ele para fora do somatório. E também, utilizando as propriedades da potência, esse menos i, o 10 elevado a menos i, vira 1 sobre 10 elevado a i. Então, a gente reescreve esse nosso somatório como 9, que multiplica o somatório de 1 sobre 10 elevado a i, com o i variando do r mais 1 fatorial até o infinito. Observe uma coisa, galera. O i, ele tá dentro do somatório. Então, quando a gente for abrir o somatório, a gente vai ter, no lugar do i, o r mais 1 fatorial, daí r mais 1 fatorial mais 1, daí r mais 1 fatorial mais 2, e assim vai seguir adiante. A gente pode reescrever esse i, onde ele vai ser r mais 1 fatorial mais k, onde o k vai estar variando do zero ao infinito. Então, a gente vai reescrever esse fatorial mexendo no índice, onde no lugar do i, a gente vai colocar o r mais 1 fatorial mais k, que foi o que a gente fez aqui. E o somatório agora vai variar com o k do zero até o infinito. Daí, note que aqui no 10 elevado a r mais 1 fatorial mais k, a gente pode usar uma propriedade da potência, porque ele tem um mais k no expoente. Então, a gente pode separar como 10 elevado a r mais 1 fatorial vezes o 10 elevado a k, que foi o que a gente fez aqui. Daí, o que a gente pode tirar disso? O R, ele não pertence ao índice do nosso somatório. Então, 1 sobre 10 elevado a r mais 1 fatorial se torna uma constante, que a gente pode
colocar para fora do nosso somatório, que vai multiplicar o 9 que já estava lá. Então, e disso a gente consegue o 9 sobre 10 elevado a r mais 1 fatorial, que vai multiplicar o nosso somatório do 1 sobre 10 elevado a k. Mas por que que eu não posso colocar o 1 sobre 10 elevado a k? Porque agora o k, ele pertence ao nosso índice do somatório, então ele tem que permanecer ali. Então, acho que aqui no somatório, na parte do 1 sobre 10 elevado a k, a gente pode reescrever usando a propriedade da potência. Então, a gente vai reescrever isso como 1 sobre 10 e toda a fração vai estar sendo elevada a k, como a gente fez aqui. Daí, o que que a gente vai fazer agora? Note que isso aqui, esse somatório, ele é uma série geométrica, aonde a nossa razão é 1 sobre 10. Então, a gente pode reescrever esse somatório como 1 sobre 1 menos 1 sobre 10, que foi o que a gente fez aqui. Resolvendo essa parte aqui, a gente chega nessa fração, que é do 10 sobre 10 elevado a r mais 1 fatorial. Note uma coisa, se eu pegar o 10 do numerador, na parte de cima da fração, e elevar ele a r fatorial, a gente sabe que o 10 elevado a r fatorial é maior do que o 10. Então, a gente tem que toda essa segunda fração, ela é maior do que a primeira fração. Essa segunda fração, a gente pode utilizar as propriedades da potência, e esse r fatorial, que é o expoente do numerador, a gente pode jogar ele para baixo no expoente do denominador como menos r fatorial. Aqui eu só usei as propriedades da potência, que faz com que a gente chegue nessa última fração dessa linha, que é 1 sobre 10 elevado a r mais 1 fatorial menos r fatorial. Agora, observe que desse r mais 1 fatorial, a gente pode reescrever ele como r mais 1, que multiplica o r fatorial. Aqui eu só peguei e abri o fatorial até uma parte. Daí, o que que a gente consegue fazer disso? A gente consegue colocar o r fatorial em evidência no próprio expoente. Então, o que que a gente vai ter de tudo isso? A gente vai ter a fração, que é o 1 sobre 10 elevado a r fatorial, que multiplica o r mais 1 menos 1. Esse mais 1 e esse menos 1, eles vão se anular, restando apenas o r dentro desse parênteses. Então, a gente vai ter o 1 sobre o 10 elevado a r fatorial vezes r. E a gente pode apenas reescrever isso como o 1 sobre o 10 elevado a r fatorial, que tudo isso está sendo elevado a r. Mas lembra que a gente definiu o nr como 10 elevado a r fatorial? Então, essa fração, mais uma vez, eu posso reescrever ela como 1 sobre o nr elevado a r. E o que que a gente chega de tudo isso? De tudo isso que a gente fez, o que que a gente consegue concluir? A gente conclui que o módulo do alfa menos mr sobre nr, ele é maior que zero, e pegando este sinal aqui de menor, a gente tem que ele é menor que o 1 sobre nr elevado a r, que era o que a gente queria chegar. Por que que a gente tira disso? A gente tira que o alfa é um número de Liouville. Agora a gente vai falar um pouco sobre um teorema que diz que os números de Liouville são números irracionais. A gente vai começar provando ele pegando um alfa e considerando ele um número de Liouville. Ou seja, a gente pode reescrever o módulo de alfa menos o mn como maior que zero e menor que 1 sobre n elevado a r. Lembrando que o n é um número inteiro maior que 1 e esse r ele pertence aos naturais. Agora a gente vai supor que esse alfa ele é um número racional, ou seja, a gente pode escrever o alfa como o a sobre b, onde o a e o b eles vão pertencer aos inteiros e o b ele é maior que 1. Como a gente pode escrever o alfa como a sobre b, então no lugar do alfa que a gente tinha colocado dentro do módulo, a gente vai escrever o a sobre b, igual está neste módulo aqui. Agora a gente vai fazer o MMC entre o B e o N, que é BN. E o que acontece? O numerador fica AN menos BM. Por que que a gente tirou o módulo de BN? O B é maior que 1 e o N é maior que 1.
Então, são dois números positivos. Quando a gente multiplica dois números positivos, a multiplicação ainda ela é positiva. Então, o módulo aqui seria igual a bn. Então, a gente só deixa o módulo no numerador, que é o an menos bm. Esse módulo, ele é maior ou igual a 1. Então, a gente pode reescrever toda essa fração como maior ou igual a 1 sobre bn. E aqui, a gente consegue separar em duas frações, uma multiplicação de frações, onde a gente vai ter o 1 sobre b vezes o 1 sobre n. E a gente vai chamar isso daqui de 1, para a gente usar mais tarde. O que a gente vai fazer agora? A gente vai escolher um p pertencente aos naturais, de forma que a gente vai ter que o b é menor que o 2 elevado a p menos 1. Além dessa desigualdade, quando a gente fazer o inverso de b, a gente vai ter que ele vai ser maior que o inverso de 2 elevado a p menos 1. E a gente vai chamar esse cara aqui também de 2 para poder usar mais tarde. Daí a gente tem lá na definição do número de Liouville que o n tem que ser um inteiro maior que 1. Então, eu posso escrever isso como n maior ou igual a 2. Então, quando eu pegar o inverso do n, eu vou ter que ele vai ser menor ou igual ao inverso do 2. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa desigualdade que a gente acabou de achar e elevar ambos os lados a p menos 1. O sinal da desigualdade não vai se alterar, porque o p pertence aos naturais, e quando a gente faz um natural menos 1, o menor número que a gente pode ter é o zero, então não vai mudar o nosso sinal. Daí o que a gente fez nessa última linha foi apenas aplicar o expoente dentro da fração. Só que como 1 elevado a qualquer coisa continua sendo 1, a gente repete o 1 sobre o n elevado a p menos 1, que é menor ou igual a 1 sobre 2 elevado a p menos 1. E essa desigualdade a gente vai chamar de 3 para também usar mais tarde. Só que, na verdade, esse mais tarde que eu venho falando, ele é agora. Porque a gente pode pegar da desigualdade 2 e desigualdade 3, que esse cara e esse cara são iguais. Então, essas duas desigualdades eu posso escrever apenas como uma, que foi o que eu fiz aqui, onde eu tenho que o 1 sobre n elevado a p menos 1 é menor que 1 sobre b. E essa desigualdade que a gente achou, a gente pode aplicar lá na desigualdade 1. Porque na desigualdade 1, a gente tem o 1 sobre b que multiplica o 1 sobre n, que foi o que a gente escreveu aqui. Esse 1 sobre b, ele é maior que o 1 sobre n elevado a p. Então, a gente tem que toda essa multiplicação vai ser maior que a multiplicação do 1n vezes o 1 sobre n elevado a p menos 1. E essa multiplicação que eu acabei de falar, ela é igual a 1 sobre n elevado a p. Então, o que a gente tira disso? A gente tem que o módulo de alfa menos m sobre n, ele é maior que zero e maior do que 1 sobre n elevado a p. O que é um absurdo, porque o alfa é o número de Liouville. Então, na verdade, ele tinha que ser menor que o 1 sobre elevado a algum número natural. Então, como isso aqui a gente chega no absurdo, a gente sabe que o alfa não é um número racional. Se ele não é racional, então o alfa é um número irracional. Agora eu vou falar sobre um lema que vai ajudar a gente a provar um teorema, onde esse teorema diz que todos os números de Liouville são números transcendentes. Então vamos começar pelo lema. O lema diz: se alfa é um número irracional algébrico, onde o alfa é a raiz de um polinômio f de grau R, então vai existir algum a pertencente aos reais positivos, tal que sempre que a gente pegar um mn inteiro maior que zero, então a gente tem que o módulo de alfa menos mn vai ser maior do que o a sobre n elevado a r. Então, a gente vai começar provando. Para a gente provar, primeiro a gente vai considerar um m, onde o m ele é o valor máximo de um conjunto formado pelo módulo das derivadas de f aplicadas em x. Esse x ele vai pertencer ao intervalo de alfa menos 1 até alfa mais 1, e esse é um intervalo fechado. Agora, note que f é um polinômio de grau R. Então, esse polinômio pode ter até r raízes. Pode ter menos, mas nunca vai passar de r. Como a gente já sabe que alfa é uma raiz, a gente tem
as outras raízes vai ser o número k, onde esse k vai ser necessariamente menor que r. Que foi o que eu escrevi aqui. Eu peguei alfa 1, alfa 2, alfa k, que são raízes de f, mas que são diferentes da raiz que a gente considerou antes, que é o alfa. Agora a gente vai considerar o conjunto A. Esse conjunto ele é formado por 1 sobre m, e pelas distâncias dessas raízes até o alfa. Mas o que são essas distâncias das raízes até alfa? É o módulo de alfa menos alfa 1, módulo de alfa menos alfa 2, até o módulo de alfa menos alfa k. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um número A que é maior que zero. Só que esse A, ele é menor que o elemento mínimo do nosso conjunto A. Beleza. Agora a gente vai supor que a desigualdade 4 não vale. O que é a desigualdade 4? Ela está aqui no nosso lema. Ela fala que o módulo de alfa menos m sobre n é maior do que a sobre n elevado a r. Como a gente está supondo que ela não vale, então a gente sabe que vale o contrário dela, que diz que o módulo de alfa menos m sobre n é menor ou igual a sobre n elevado a r. O que a gente tira dessa desigualdade? Eu sei que o A sobre N elevado a R é menor ou igual a A. Ah, mas como eu sei que isso não é maior do que A? A gente sabe que N é um número inteiro. E o número inteiro elevado a R pode ser um número muito grande. Então, quando eu pegar o A e dividir por esse número, que é o N elevado a R, ele pode dar um número muito pequeno. E ele também pode ser igual a quando N elevado a R é igual a 1. Por isso que a gente pode escrever que essa fração é menor ou igual a A. Só que quando a gente for escolher o A, a gente escolheu ele como menor que o elemento mínimo do conjunto A. Então, foi isso que a gente continua reescrevendo aqui. A gente tem que o elemento mínimo de um conjunto, ele é menor ou igual a qualquer um dos elementos que pertencem a esse conjunto. Então, a gente pode dizer que o elemento mínimo de A é menor ou igual a 1, porque o 1 pertence ao conjunto A. Então, o que a gente tem? A gente vai pegar o módulo de alfa menos m sobre n, menor, que já está em destaque, do que 1. Disso, a gente vai abrir o módulo. Quando a gente abrir esse módulo, a gente vai ter que o menos 1 é menor do que o alfa menos m sobre n, que é menor do que 1. Só que eu quero deixar o m e n sozinhos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é subtrair alfa em cada um dos membros dessa desigualdade. Então, eu vou ter menos 1 menos alfa menor do que menos m sobre n menor do que 1 menos alfa. Só que o m sobre n ainda não tá do jeito que eu quero, porque ele ainda tá negativo. Então, eu quero que ele se torne m sobre n apenas. O que eu faço? Eu vou multiplicar essa desigualdade por menos 1. O que acontece? A gente vai inverter os sinais da desigualdade e os sinais, os números vão trocar de sinais. Então, a gente vai ter o 1 mais alfa maior do que m sobre n maior do que menos 1 mais alfa. Esse menos 1 mais alfa eu posso reescrever como alfa menos 1. Eu apenas alterei a ordem ali entre eles. Só que eu quero deixar ele um pouco mais bonito visivelmente. Então, o que eu faço? Esse alfa menos 1, eu vou trocar de lugar com alfa mais 1 e eu vou alterar o sinal de desigualdade. Eu não mexi na desigualdade, eu só inverti a forma como eu leio ela. Note que dessa última desigualdade que a gente chegou, a gente consegue ver que o m sobre n, ele tá limitado entre o alfa menos 1 e o alfa mais 1. Então, a gente pode reescrever isso como um intervalo, onde o m sobre n vai pertencer a um intervalo aberto do alfa menos 1 até o alfa mais 1. Agora, veja que se a gente pegar o m sobre n como uma das raízes do polinômio f, que a gente chama de alfa-i, onde esse vai variar do 1 até o k, então, quando a gente fizer o módulo de alfa menos mn, é a mesma coisa que a gente fizer o módulo de alfa menos alfa 1. E do que a gente chegou aqui, a gente tem que esse módulo é menor que o mínimo do conjunto A, que foi o que eu reescrevi aqui. Só que isso é uma contradição, porque o módulo de alfa menos alfa i
pertence ao conjunto A. E não tem como um elemento de um conjunto ser menor que o mínimo dele. Então isso é uma contradição. O que a gente chega disso? A gente chega que o M sobre N, ele não vai pertencer ao conjunto formados pelas raízes de α1 até o αk. O que a gente tem quando faz isso? A gente tem que, quando eu aplicar o f em m sobre n, ele vai ser diferente de zero, porque a gente sabe que o m sobre n não é raiz, então não tem como o f aplicado lá ser igual a zero. Daí nós vamos chamar essa igualdade que restou entre os módulos de 5 para poder usá-la futuramente. Agora a gente vai considerar que a f de x como um somatório, que vai dos elementos de cj e x elevado a j, onde o j vai variar de 0 até o r. Como o f aplicado em m sobre n é diferente de zero, a gente pode dizer que o módulo desse f aplicado em m sobre n vai ser igual ao módulo do somatório, igual aqui em cima, só que no lugar do x, agora a gente vai ter o m sobre n. Usando as propriedades da potência, a gente pode reescrever esse m sobre n elevado a j como m elevado a j sobre o n elevado a j. E novamente a gente vai usar as propriedades da potência, aonde que esse cara eu posso escrever como m elevado a j vezes o 1 sobre n elevado a j. E na propriedade de potência, esse segundo termo eu posso reescrever como n elevado a menos j. Agora, a gente vai fazer um pequeno truque, onde a gente diz que é multiplicar esse n elevado a menos j por 1. Então, o que eu posso escrever como sendo o 1? Se eu pegar o 1 menos o n elevado a r vezes o n elevado a r vezes esse n elevado a menos j, eu tenho que esse 1 sobre n na r vezes n na r se cancela multiplicativamente e eles têm o 1 vezes o n elevado a menos j. O que ajuda a gente muito, porque esse 1 sobre n na r é uma constante dentro do nosso somatório. Então, a gente pode colocá-la para fora do nosso somatório. Como a gente tem que o n é um número positivo, então a sua potência sempre vai ser um número também positivo. Então, a gente pode colocá-la para fora do módulo, igual a gente fez aqui na igualdade de baixo. E, usando também a propriedade de potência, a gente pode juntar o r menos j dentro de um único expoente. Então, a gente pode reescrever esse n elevado a r vezes n elevado a menos j como o n elevado a r menos j. E isso vai ser maior ou igual a 1 sobre n elevado a r. Mas como eu sei que isso vai ser maior do que o 1 sobre o n elevado a r. Como eu sei que esse módulo não pode dar um número fracionário? Primeiro, a gente tem que o cj, o m e o n são números inteiros. Então, o único problema que a gente pode ter para gerar um número fracionário é se esse r menos j for um número negativo. O que não acontece, porque a gente tem aqui nos próprios índices somatório que o r é o número máximo que pode chegar. Então, quando você fizer r menos algum valor para o j, e o j vai variar de 0 a r, a possibilidade que a gente pode ter, a menor possibilidade que a gente pode ter é o zero, então a gente nunca vai ter um número negativo ali. Então, a gente tem que sim, esse cara vai ser maior ou igual a 1 sobre n elevado a r. O que a gente tem de tudo isso? Que o módulo de f aplicado em m sobre n vai ser maior ou igual a 1 sobre n elevado a r. E a gente vai chamar isso de 6 para poder usar futuramente. Daí lá no primeiro slide, a gente tem que o m é o maior valor dos módulos de f, da derivada de f aplicada em x, dentro do intervalo de α menos 1 até α mais 1. Então, a gente tem, quando a gente aplicar essa derivada em x0, o módulo dessa derivada em x0, ele vai ser menor ou igual a m. Então, a gente tem dessa desigualdade que o inverso desse módulo vai ser maior ou igual a 1 sobre m. E a gente vai chamar essa desigualdade de 7 para poder utilizá-la agora. A gente tem de 2 slides atrás a igualdade 5, onde ela diz que o módulo de α menos m sobre n
é igual ao módulo de f aplicado em m sobre n. Isso tudo seria dividido pela derivada de f aplicada em x0, que a gente também pode escrever como módulo de 1 sobre a derivada de f aplicada em x0. Isso aqui tem módulo. Como 1 a gente sabe que é um número positivo, a gente pode colocar ele para fora do nosso módulo e deixar apenas a derivada de f aplicada em x0 dentro do módulo, igual a gente fez aqui nessa linha. Agora, usando a desigualdade 6, a desigualdade 7 que a gente achou, a gente tem que a desigualdade 6, que esse primeiro módulo, ele é maior ou igual a 1 sobre n elevado a r. E este segundo módulo todo, não só apenas módulo, toda esta fração, ela é maior ou igual a 1 sobre m. Então, a gente tem que toda a multiplicação desses dois caras vai ser maior ou igual a 1 sobre n elevado a r vezes o 1 sobre o m. Só que a gente também tem que o 1 sobre o m, ele pertence ao conjunto A. Então, ele vai ser maior ou igual ao mínimo desse conjunto. Então, a gente pode novamente reescrever essa multiplicação como sendo maior ou igual a 1 sobre n elevado a r, que multiplica o mínimo do conjunto A. Só que a gente também escolheu um A que é menor do que o mínimo do conjunto A. Então, a gente novamente pode reescrever essa multiplicação como um A que vai multiplicar o 1 sobre n elevado a r, que também pode ser escrito como A sobre o n elevado a r. E a gente tem lá na nossa hipótese, quando a gente está supondo que a hipótese do nosso lema não vale, que o A sobre n na r é maior ou igual ao módulo de alfa menos o m sobre n. E o que a gente tem disso? A gente vai ter essas partes aqui em vermelho, onde diz que o módulo de alfa menos m sobre n vai ser maior do que o módulo de alfa menos o m sobre n. O que é um absurdo, porque não tem como um número ser maior do que ele mesmo. Então, a gente prova que quando a gente supõe que esse cara é maior ou igual a esse módulo, ele é um absurdo. Então, o contrário é válido. E esse contrário é a hipótese do nosso lema, que diz que o módulo de alfa menos m sobre n vai ser menor do que o a sobre n elevado a r, o que acaba com a prova do nosso lema. Agora nós chegamos no teorema que diz que todos os números de Liouville são transcendentes. Para conseguir provar esse teorema, a gente vai começar que alfa é o número de Liouville e ele é algébrico. Como alfa é um número irracional, a gente tem pelo lema anterior que essa desigualdade vale. Essa desigualdade é o módulo de alfa menos m sobre n, que vai ser maior do que o a sobre o n elevado a r. Esse n é maior ou igual a 2 pela definição de um número de Liouville. O lema nos garante que para n maior que 0, isso vale. Então, ele vai valer para n maior ou igual a 2. Agora, a gente vai tomar B, que pertencente aos números inteiros positivos, onde que o 2 elevado a b vai ser maior ou igual a 1 sobre a. Esse a que a gente está considerando aqui é aquele mesmo a que a gente estava considerando no lema anterior. E dessa desigualdade, a gente tem que o inverso de 2 elevado a b vai ser menor ou igual a a. E a gente vai chamar isso de 8. Como o n é maior ou igual a 2, então a gente vai ter que o inverso do n, que é 1 sobre n, ele vai ser menor ou igual a 1 sobre 2. E se a gente levar cada um dos lados essa igualdade a b, a gente tem que 1 sobre n elevado a b vai ser menor ou igual a 1 sobre 2 elevado a b. Mas por que não muda o sinal da desigualdade? Porque b é um número inteiro positivo, então o sinal da desigualdade permanece o mesmo. E aqui a gente aplica as propriedades de potência, que 1 elevado a qualquer número vai continuar sendo 1. Então, eu posso reescrever essa desigualdade aqui que eu fiz em vermelho
como 1 sobre n elevado a b menor ou igual a 1 sobre 2 elevado a b. E a gente chama isso de 9 para poder usar depois. Como alfa é o número de Liouville, então vai ter algum m sobre n que vai pertencer aos racionais, e esse n vai ser maior do que 1, que satisfaz essa igualdade que a gente escreveu aqui embaixo, que é o módulo de alfa menos m sobre n, que vai ser menor do que 1 sobre n elevado a b mais r. Utilizando as propriedades de potência, a gente tem que esse n elevado a b mais r, a gente pode separar como uma multiplicação, que é o que a gente fez aqui. Ele virou o n elevado a b vezes o n elevado a r. E a gente tem que o 1 sobre n elevado a b, ele é menor ou igual a 1 sobre 2 elevado a b, aqui pela desigualdade 9. Então, aplicando a 9 nessa multiplicação, a gente vai ter que essa parte, essa fração, vai ser menor ou igual a 1 sobre 2 elevado a b, que vai multiplicar o 1 sobre n elevado a r. E a gente tem, pela desigualdade 8, que o 1 sobre 2 elevado a b, ele é menor ou igual a a. Então, novamente, eu posso escrever essa multiplicação como sendo menor ou igual a a que multiplica 1 sobre n elevado a r, que é a mesma coisa que a gente escrever o a sobre n elevado a r. O que novamente contradiz o nosso lema anterior, porque aqui a gente está dizendo que o módulo de alfa menos m sobre n é menor do que o a sobre n elevado a r. E o lema anterior nos garante que esse módulo ele tem que ser maior do que a sobre n elevado a r. Portanto, a nossa suposição que a gente fez no slide anterior, ela não está correta e logo o alfa é um número transcendente, o que encerra a nossa prova. Esse vídeo foi feito com base no trabalho chamado Números de Liouville, produzido pelo Alex Dias e o professor Rian de Lima. Ele foi apresentado no Congresso de Tecnologias e Ciências Exatas, que a gente chama de CONTESE, que aconteceu aqui na cidade de Foz do Iguaçu em 2023. Ele está disponível para quem quiser pegar o trabalho na íntegra, neste link aqui no site da nossa universidade. E assim nós encerramos o nosso vídeo, espero que vocês tenham entendido e gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar uma olhada em nossos outros vídeos.